Olá, meus irmãos, graça e paz. Gostaria de continuar refletindo com vocês sobre a carta de Paulo apóstolo, que está na prisão em Roma, enviando aos seus amados irmãos na cidade de Filipos. Eu fico no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 19. Eu leio o versículo 19 que diz o seguinte: Paulo dizendo das suas intenções e dos seus planos. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Todos nós temos planos, todos nós temos ideais, intenções, conjecturas acerca da vida a curto, a médio, a longo prazo. Paulo também tinha o seu planejamento. Mas eu gostaria de destacar algumas coisas muito importantes a partir dessa perícope do texto que está à nossa frente. Paulo, ele valoriza que na vida cristã nós precisamos ter uma caminhada comunitária e não uma caminhada isolada. Há muitas pessoas que lutam as suas próprias lutas, as suas próprias dificuldades, convivendo com elas sozinha, e Paulo tem amigo com quem ele pode compartilhar. E um desses amigos, ele dá destaque nesse texto, é Timóteo e também Epafrodito. Quando nós olhamos esse texto, nós precisamos nos atentar para algumas lições. A primeira delas, planeje, mas não contrarie a vontade do Senhor. É preciso submeter as nossas vontades à vontade soberana de Deus. Não basta sermos apenas bem intencionados. É preciso saber se essa boa intenção está em sintonia com a vontade de Deus. Paulo, ele quer ir pessoalmente a Filipos, por isso ele, impossibilitado de não ir, ele não deixa de dar assistência àquela igreja. Quantas vezes nós estamos rodeados de tantas dificuldades, presos numa circunstância, e a gente deixa de fazer aquilo que é nossa responsabilidade de fazer? Paulo se reinventa, olha, eu não vou usar as cadeias, prisões como desculpa para deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Ele tem com quem compartilhar suas dores, ele tem com quem compartilhar as lutas do ministério. Timóteo era nativo de Listra ou de Derbe, era filho de uma mulher judia e também de um pai grego. Possivelmente seu pai não era cristão, mas a sua mãe e a sua avó eram cristãos e tiveram um bom ensinamento, um bom discipulado, ao ponto de ensinar Timóteo as Sagradas Escrituras. Timóteo, ele tem na sua trajetória discipular exemplos, pessoas que oraram por ele, oraram com ele e que fizeram com que ele desenvolvesse uma fé admirável. Aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer, olha, eu lembro da fé sincera da sua avó Lóide e também da sua mãe Eunice, que tinham e também que vejo em você essa mesma fé. Por isso eu quero, Timóteo, que você relembre de conservar viva a vocação ou o dom que Deus te deu quando impus as minhas mãos sobre você. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós temos que ter influência de pessoas de Deus na nossa vida. E também nós podemos ser essa influência na vida de outras pessoas, como foi Lóide, como foi Eunice na vida de Timóteo. Uma fé contínua e duradoura. Olha, passou da avó para a mãe, para o neto. Olha só como nós podemos, então, na nossa caminhada com Deus, influenciar pessoas também a que tenham essa mesma fé, essa fé que recebemos de Jesus, passando adiante para a próxima geração. É isso que Paulo está fazendo também com Timóteo, nesse discipulado, que não é apenas um estudo bíblico ou um encontro ocasional. É uma caminhada que já tem quase 10 anos, quando Paulo está nessa caminhada discipular com esse jovem Timóteo. Paulo sabe que está na prisão, ele já está envelhecendo, ele quer continuar a sua caminhada, mas ele também, Paulo, tem consciência de que aquela prisão pode levá-lo à morte.
E pouco tempo depois, a gente sabe pelo relato bíblico que Paulo morreu, ele foi decapitado por Nero, imperador romano, que era inimigo da fé cristã naquele período. E Paulo está preparando Timóteo, uma nova geração, para que o evangelho de Jesus avance. E nós vemos algumas características muito peculiares e bonitas de Timóteo. Timóteo, ele tem essa trajetória discipular graças a um bom discipulado que recebeu da sua avó e da sua mãe, apesar de não ter um pai cristão. Tenha boas referências na sua vida, seja influenciados por pessoas de Deus e seja você também influência na vida de alguém. Timóteo era alguém que tinha uma disposição diaconal. Ele, nas palavras de Paulo, vai dizer que Timóteo era o único que se preocupava com aquela igreja, como Paulo também se preocupava com o bem-estar daqueles irmãos. Ora, Paulo está preso em Roma. Cadê a igreja de Roma? A igreja de Roma não é mencionada aqui. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ajudar aqueles que estão perto de nós, mas Deus, na sua graça e soberania, envia e constrange o coração daqueles irmãos de Filipos que são mais abertos, são mais amorosos, envia para lá Epafrodito com uma oferta para auxiliar Paulo nas suas necessidades na prisão. Olha, quando a gente olha esses dois cenários de uma igreja que está na cidade onde Paulo está preso, a gente vê o vazio. Cadê a igreja de Roma? Cadê os irmãos para dar assistência ao apóstolo do Senhor, aquele que deu a sua vida, aquele que ajudou a implantar a igreja? Nós podemos perceber a ausência, mas ao mesmo tempo podemos ver um outro cenário de uma igreja que desloca 1000 quilômetros de distância, de Filipos até Roma, um dos seus valentes, um dos seus diáconos, Epafrodito, para dar assistência. Sabe o que isso me ensina no reino de Deus? Quando aqueles que deveriam fazer não fazem, Deus sempre envia outros para que a obra dele continue. Tenha essa disposição diaconal que também Timóteo teve na sua igreja local, no lugar onde Deus te colocou, no lugar onde você escolheu servir a Cristo. Ele não considerava os seus próprios interesses como prioritário, a não ser os interesses de Cristo. Nós podemos observar exemplos maravilhosos de Timóteo nesse texto. E quando a gente olha também para esse texto, a gente aplica ele para a nossa vida. Há pessoas que nunca encontram tempo para servir outras pessoas, porque estão concentradas sempre em si mesmas, na sua própria agenda. Jesus nos ensina em João 6, verso 27, vocês devem trabalhar pela comida que perece, mas sobretudo trabalhar pela comida que permanece, pela vida eterna, o qual o Filho do Homem dará àqueles que o Pai já selou. Nós precisamos ter disposição para trabalhar também pelo avanço do reino de Deus. É uma pena que muitos cristãos de Roma estivessem tão ocupados, envolvidos nos seus próprios problemas, com seus próprios interesses e deixasse Paulo apóstolo desassistido. Sabe, uma das grandes tragédias causada pelos problemas internos da igreja é que eles consomem tanto tempo, tanta energia, tanta preocupação, quando nós deveríamos estar ocupados em coisas essenciais. Quantos crentes que ainda não amadureceram, que estão presos em mágoas, em ressentimentos, cheio de mimimi, cheio de dificuldade, quando existe o mundo todo clamando por salvação, clamando por Cristo e tendo de resolver problemas internos. Isso estava desgastando o apóstolo Paulo, como também desgasta muitos pastores que têm de viver sempre concentrado em problemas internos, quando Jesus falou para a gente olhar para o mundo e levar o evangelho a toda criatura. Pedro, apóstolo, nos ensina que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. A vida do cristão deve ser um constante crescimento na graça de Deus e também no conhecimento da verdade. Você tem se preocupado com o povo de Deus? Como Timóteo se preocupava, como Epafrodito se preocupava. Para Timóteo, Cristo era a sua prioridade. E quando a gente coloca o reino de Deus em segundo lugar na nossa vida, nós acabamos tendo que nos cansar mais, nos desgastar mais, porque não confiamos plenamente no cuidado e na provisão de Deus. Mas quando confiamos e quando buscamos o reino de Deus como prioridade, todas as demais coisas, o nosso Senhor diz, será acrescentado.
Eu tenho falado, meus irmãos, repetidamente na nossa comunidade de fé. Qual é a sua posição no time de Jesus? É preciso que todo time esteja em sintonia com o técnico, que é Jesus. É preciso nós vestirmos a camisa do time, sair do banco reserva. Paulo está dizendo em outro contexto aqui aos Filipenses, olha, todos nós estamos correndo. E sabe qual é o resultado no final dessa corrida? É que todos podem ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus. Vista a sua camisa, saia do banco reserva, saia da arquibancada. É preciso que nós encaremos com seriedade, fazermos parte do time de Jesus. Ele foi, o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, está impossibilitado da sua liberdade, mas ele se reinventa, ele tem com quem contar para a missão que Deus lhe confiou. Nós temos o outro exemplo de Epafrodito. A partir do versículo 26, ele vai falar aqui desse verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas. Olha, se tem um verdadeiro é porque tem um falso também. Mas ele vai falar aqui do grande serviço e colaboração que Epafrodito, que foi um irmão enviado pela igreja de Filipos para ajudar Paulo nas suas necessidades. Ora, se ele chama de irmão, é porque considera da família, há um vínculo aqui de família que Paulo apóstolo tem encontrado em Filipos. Sabe, essa grande família de Deus chamada igreja, a gente encontra gente de todo tipo, de formas tão diferentes. Paulo, quando foi há quase 10 anos em Filipos, ele encontrou um grupo de mulheres orando e lá encontrou uma mulher chamada Lídia, uma empresária da cidade, que estava aguardando a manifestação de Deus, e ela se torna uma das primeiras crentes, hospitaleira naquela cidade. Encontra também um servidor público, um carcereiro, que quando Paulo foi preso em Filipos, houve a manifestação de Deus ali, aquele homem, ele entrega a sua vida para Jesus, influencia a sua família. Houve também uma libertação de uma mulher que era oprimida, uma jovem que era oprimida pelos espíritos, e ela é liberta também pelo nome de Jesus, e ali se consolida essa grande igreja, essa igreja parceira de Paulo apóstolo, que envia agora Epafrodito para que ajude o apóstolo nos seus momentos de dificuldade. Epafrodito é um irmão, ele é um cooperador, um homem pronto a servir a igreja de Jesus. Em breve relato de Epafrodito, ele adoeceu, ele talvez teve a febre romana, que matou muita gente naquele período, e ele quase morreu. E Paulo ficou muito angustiado, muito triste, e ele fala: Epafrodito, vá para Filipos e fique lá, próximo da sua família, dos seus irmãos. Você já cumpriu a sua missão aqui comigo, eu não quero ter isso na minha conta, de que a igreja enviou você com saúde, você morreu aqui, né? Epafrodito então vai, e Paulo escreve, e Epafrodito leva essa carta para a igreja, para os seus irmãos em Filipe, e Paulo diz aqui, olha, receba Epafrodito com honra, ele quase morreu, e eu sei que isso deixou vocês angustiados, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Olha o cuidado pastoral, né, de Paulo em relação ao seu irmão de fé, o seu irmão e o seu cooperador Epafrodito. Ele enviou o seu irmão para o descanso, ele enviou o seu irmão para um momento em que ele pudesse ser cuidado. Quem foi cuidar acabou precisando ser cuidado também, e agora era momento do cuidador Epafrodito ser cuidado pela sua igreja em Filipos. É tão importante quando a gente encontra na nossa igreja uma comunidade acolhedora, quando nós podemos ser cuidados em todas as necessidades da nossa vida. Você tem encontrado isso na sua comunidade de fé? Ou você tem resistido, você tem lutado as suas próprias lutas, se isolado? É preciso a gente ter um coração ensinável e aberto para o Evangelho. E quando nós olhamos para esse texto, é bem verdade que nós podemos achar que, se não fossem esses relatos, Paulo tivesse uma vida cristã dos contos populares, sem problemas, sem estresse, sem dificuldade, com dinheiro no bolso. Muito pelo contrário, não faltou a Paulo dificuldades, lutas, mas Paulo venceu todas elas
pelo poder de Jesus. Paulo diz, eu me alegro no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos. Há motivo para alegrar, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Paulo estava com seu foco na esperança de que um dia Deus colocaria fim a todo o sofrimento. Eu espero que você também possa encontrar essa alegria plena no Senhor. Deus te abençoe.